Daremos sequência hoje ao nosso segundo episódio, já que nós iniciamos uma nova série de mensagens a respeito de Jesus. Hoje nós falaremos sobre o preparo para a campanha, o preparo para a sua própria missão. No primeiro sermão, no domingo passado, nós tratamos da importância do que é estudar a Jesus Cristo, da grandeza quem é Jesus Cristo, e como ele atinge cada área da nossa vida, e como nós devemos olhar a nossa vida à luz da própria história de Jesus Cristo. Então, a história dele é que vai trazer significado para as nossas histórias. E hoje a gente vai dar um desenvolvimento, pegando esse segundo episódio. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome nessa noite. Obrigado por tua presença, pelo culto que nós podemos prestar. Te bendizemos pelos louvores e te pedimos por tua palavra que será transmitida, que o Senhor fale aos nossos corações, transforme o nosso caráter e possa inundar mais uma vez o nosso ser da esperança que é nós sabermos que Jesus é o nosso Salvador e do entusiasmo que é conhecer mais e mais dele. É essa oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. E aí, Wagner, tá vendo? Pronto, não precisa falar mais nada. Vamos seguir aqui, meus irmãos, viu? Vamos seguir aqui. Uma coisa interessante, quando nós estudamos, dentre as várias interessantes que nós estudamos da pessoa de Cristo, é que se nós prestarmos atenção à forma como cada evangelista vai inserir, ou vai apresentar, já no seu início, a história de Jesus, cada evangelista insere a história de Cristo dentro de uma história mais ampla. Marcos faz de uma forma, Mateus de outra, Lucas de outra, e João, ele vai fazer de outra. A ideia dos evangelistas, ao fazerem isso, é deixar bem claro que aquilo que aconteceu na vida de Jesus foi o desdobramento de algo maior. Não foi simplesmente a sua vida ou seu ministério de 3 anos ou 3 anos e alguma coisa. Não é simplesmente os seus menos de 40 anos que ele viveu, que simplesmente tem um significado contido, não. Aquilo que ele faz, o que ele viveu, pertence a uma realidade histórica maior, e ele é o resultado de todo esse desdobramento. Por exemplo, quando a gente vai para Marcos, se você puder deixar a sua Bíblia aberta já em Marcos, Marcos é o evangelho mais antigo dos 4, ele foi o primeiro a ser escrito. E quando Marcos ele vai enquadrar a história de Jesus, Marcos ele vai colocar a história de Jesus sendo seguida pelo ministério de João Batista. Ele fala primeiro do ministério de João Batista e logo em seguida vai trazer a narrativa de Jesus. Isso por quê? Porque Marcos ele está querendo inserir Jesus Cristo dentro de uma expectativa criada no Antigo Testamento pelos profetas, que haveria de vir alguém que iria preparar o caminho para a chegada do Messias. E esse alguém foi quem? Foi o próprio João Batista. Nas palavras de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, olha como Marcos ele vai nos dizer. As boas novas começam aqui. As boas novas de Jesus, o Messias, Filho de Deus. O profeta Isaías se expressou dessa forma: vejam, estou enviando o meu mensageiro adiante de mim. Ele preparará o caminho para você. Um brado se ergue no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Façam uma vereda reta para ele. João, o batizador, apareceu no deserto. Ele anunciava um batismo de arrependimento para perdoar os pecados. Marcos insere Jesus dentro dessa história de expectativa dos profetas no Antigo Testamento. Como é que Mateus faz agora? Mateus ele é um pouquinho diferente. Mateus ele procura recuar um pouco mais a história de Cristo dentro de uma história maior. Mateus ele não recua a história de Jesus até a época dos profetas, ele vai mais para trás. Mateus ele recua a história de Jesus até o episódio que Deus dá início à formação do povo de Israel, lá em Gênesis 12, quando Deus chama o próprio Abraão. Não é sem motivos que em Mateus capítulo 1, versículo 1, Mateus diz, essa é a história de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de quem? Filho de Abraão. Então, Jesus é o desdobramento
daquilo que Deus começou a iniciar na própria vida de Abraão. E toda a história do Antigo Testamento, desde Abraão até o final, só vai ter sentido e significado na pessoa de Jesus Cristo. Mas como é que Lucas, ele procura fazer isso? Se Marcos, ele recua um determinado tempo, e Mateus, ele recua em um outro tempo, Lucas, ele faz diferente. Ele recua em um tempo maior ainda, antes do próprio Abraão. Se você for conferir em sua Bíblia, Lucas capítulo 3, do 23 ao 38, vai colocar a genealogia de Jesus, não até Abraão, mas até Adão, recuando a Adão. Para deixar bem claro, Lucas está dizendo que a história de Jesus Cristo, ela tem um significado não somente para o povo de Israel, ela tem um significado para toda a humanidade. Haja vista que todos nós descendemos desse personagem. Pronto. Falamos 3 evangelhos. Faltam quantos? Fé Maria, meus irmãos, só tem 4, falta 1, né? Então, só falta João agora. Então, como é que João ele procura inserir a história de Cristo? João é o diferentão. Se Marcos recua um pouco, Mateus outro, e João ele vai recuar em um tempo, antes do próprio tempo. João ele recua a história de Cristo até um momento onde não havia nada, nem mesmo a criação. João ele vai recuar a história de Cristo até um ponto que é muito semelhante a Gênesis 1:1. Como é que está escrito Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que está João 1, versículo 1? No princípio era a palavra estava com Deus, e ela era o quê? Era o próprio Deus, ou seja, antes de existir qualquer coisa, já havia a palavra. E é interessante que pela narrativa de João, em Gênesis 1, pela palavra de Deus, ele forma a humanidade. Mas em João 1, essa palavra se torna o quê? Humana. Ela se encarnou, e Deus ele habita no meio dessa humanidade, do seu próprio povo, através da vida de Jesus Cristo. João está dizendo, olha, presta atenção, a vida de Jesus Cristo, ela tem importância não somente para um povo, não somente para a humanidade. A importância da história de Cristo, ela é cósmica. Ele tem importância para todo o universo criado, trocando em miúdos. Tudo que existe depende de Cristo, e aquilo que existe só tem significado em Jesus Cristo, o Senhor. Mas nós aprendemos algo com Cristo, é que, dada toda essa sua grandiosidade, a sua importância para além do próprio tempo, faz-se um contraste do local onde ele cresceu, onde ele aprendeu a dar os primeiros passos, a formar as suas amizades, a se tornar uma criança, adolescente e um jovem. O que é que eu estou falando? Jesus, ele cresceu em um lugar, em um vilarejo, pequeno, menor do que isso, um local, no mínimo, insignificante, em uma região da Galileia. O local se chama Nazaré. Ninguém sabia onde ficava Nazaré, era somente um vilarejo. E aí, quando as pessoas falavam, Nazaré? De onde é isso? É Nazaré da Galileia. Ah, Galileia eu conheço, é uma área maior. Foi nesse local, nesse vilarejo. Mike Nick tem quantos habitantes? Vê se o pessoal está ligado no censo aí. 8.000 quebrado, né? Quanto? 8.200, pronto. 8.000 quebrado. O vilarejo que Jesus nasceu não passava de mais de 400 pessoas. Todo mundo se conhecia. É uma rua de Mike Nick. É menos do que uma rua. É um local muito, mas muito pequeno. E é interessante que dessas 400 pessoas que formavam esse vilarejo que Jesus cresceu, a maioria era formada de agricultores. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, Jesus ele gosta de contar história muito envolvida com o quê? Com a agricultura, né? É o semeador que saiu a semear, é a semente que é lançada em um determinado local, é o joio e o trigo que não pode ser colhido imediatamente, é aquele trabalhador que é convidado para trabalhar em uma vinha, são aqueles maus funcionários que não trabalham direito. Jesus ele foi envolvido por essa área, e ele se desenvolveu tanto, que isso imprimiu
uma memória afetiva nele, que ele, na verdade, desenvolve a maioria das histórias com agricultura. Já foi desenterrado, no local onde Jesus Cristo cresceu, uma casa. E uma dessas casas, ou uma casa da época de Jesus, ela era composta por 2 cômodos. 2 cômodos, meus irmãos. E um jardim para que fosse recolhido a água, uma espécie de cisterna. É bem provável que esse foi o lar de Jesus, mais ou menos nessa estrutura. Não tinha mais do que 2 cômodos. E é engraçado que a família de Jesus ela era um pouco numerosa. Se você for olhar Marcos 6, verso 3, vai falar que José tinha no mínimo 7 filhos. Jesus, mais 4 irmãos que ele tinha, e no mínimo mais 2 irmãs. Maria e José trabalharam com jeito, ou seja, era uma família realmente numerosa nesse aspecto. É no mínimo a gente está colocando. Há uma possibilidade de ter um número maior de filhos que estavam habitando em uma casa ligeiramente, ou na verdade, pequena. Quem era Jesus? Jesus era um carpinteiro, profissão que ele aprendeu do seu próprio pai. E é engraçado que a palavra carpinteiro, ela é vaga o suficiente para se referir a uma profissão que lida com madeira e pedra. Na verdade, nós podemos enquadrar Jesus como artesão. Ele sabia manipular tanto a madeira quanto a pedra. E Jesus Cristo aprende isso do seu próprio pai, até a idade de 12 anos, porque é muito provável que José tenha morrido quando Jesus tinha iniciado a sua adolescência na nossa estrutura de tempo, hoje. Isso porque nós falamos? Porque logo após Jesus completar 12 anos, na narrativa dos evangelhos não se diz mais nada sobre o seu pai adotivo, José. Ou seja, muito cedo, Jesus teve que tomar frente da liderança da sua casa por seu filho, o filho mais velho. E aqui, meus irmãos, tem um ponto. Foi nesse período de 30 anos que Jesus se desenvolveu. É nesse vilarejo. Não sabemos muito sobre a sua educação, sabemos que ele aprendeu das Escrituras, e sabemos que ele aprendeu muito dos mestres religiosos do seu tempo. E se tinha uma forma que os mestres religiosos da época de Jesus ensinavam, era com parábolas. Os irmãos já viram que Jesus gosta de contar muita parábola, muita história, muita comparação? Jesus aprendeu, quando pequeno, com esses mestres que o ensinavam nesse local onde ele se desenvolveu. Esse foi o anonimato de Jesus, mas somente até o momento dos seus 30 anos. Logo após, Jesus ele vai dar início à sua missão, uma missão pública junto ao seu primo João. E é interessante que, embora as ações tenham sido próximas uma da outra, Jesus não atua próximo de João. E isso a gente vai explicar um pouquinho mais lá na frente. E se tem um momento que nós lembramos, e que nós falamos no último domingo, a respeito dessa proximidade de João, ou de Jesus com o próprio João, foi o momento do seu batismo. Como é que nós imaginamos o batismo de Jesus por João? Jesus chega, João conversa com Jesus, e João faz o quê? Igual eu faço aqui, né? Vira e puxa, né? É bem provável que não foi assim. Tem um estudioso alemão do século passado, que ele vai dar as suas razões do porquê. Jesus, ele foi batizado junto com a multidão. Como era que acontecia o batismo de João? João chamava a multidão, bora, pode vir, como se fosse mais ou menos isso aqui. Venha, bora entrar no rio, entra todo mundo no rio. E aí ele falava, e no comando dele, as pessoas o quê? Mergulhavam. Então, não havia nada de diferente no momento em que Jesus mergulha. Ele é um juntamente com os outros. Houve aquele diálogo de Jesus com João, mas na hora que ele é mergulhado, é um mergulho coletivo. É como se João falasse, agora mergulha! Jesus juntamente com todo mundo mergulhou e saiu das águas. Só que no momento em que Jesus sai das águas, algo de incomum acontece. O seu anonimato é quebrado. O Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus Cristo em forma de pomba,
e o próprio Deus fala dos céus: esse é o meu filho amado. Acabou o anonimato. Jesus agora não é visto mais como um dentre a multidão. Ele é alguém realmente específico, e poderíamos dizer até mesmo especial. E é nesse momento em que ele se batiza, ou que é batizado pelo próprio João, que Jesus promete a sua lealdade, lealdade à sua vocação, lealdade à sua missão, ao que ele realmente veio para fazer: salvar os pecadores. Tanto que quando João pergunta: o meu batismo é para arrependimento, por qual razão o senhor quer ser batizado? Tranquilo, João, pode realizar. Por quê? Porque já no batismo, Jesus se identifica com as pessoas que ele mesmo veio salvar. Jesus, ele fez a sua promessa de lealdade no batismo. Só que quando ele sai do batismo, essa promessa de lealdade, ela é levada à prova. Não é sem motivos que logo após Jesus ser batizado, ele vai para onde? Ele vai para o deserto. O que foi que aconteceu no deserto, de acordo com Mateus capítulo 4, do 1 ao 11? Ele é tentado. E há algumas perguntas envolvidas nessa tentação que Jesus passa. Como é que deveria vir o reino de Deus? Se Jesus é o Filho de Deus, que tipo de filho, na verdade, Jesus Cristo é? Quando Jesus Cristo ele vai para ser tentado pelo diabo, Jesus ele está iniciando um confronto. Jesus está indo diretamente para um campo de batalha. Jesus ele está indo de maneira muito corajosa e destemida para o confronto de toda a força do mal, das trevas, na sua forma mais sombria e mais horrenda, na figura estruturada ali pelo quem? Pelo próprio diabo e Satanás. Depois que Jesus Cristo ouviu a voz de Deus vinda dos céus, uma voz começa a brotar nele mesmo, alguma espécie de sussurro, algum tipo de sussurro dissonante, uma espécie de sussurro que tentou desviá-lo da sua própria missão, do seu próprio caminho. Que sussurro foi esse? Jesus identificou de onde ele veio, mas o sussurro veio em 3 formas, 3 caminhos para Jesus seguir, 3 propostas para ele ser uma espécie de filho de Deus, que ele, na verdade, nunca desejava ser. São as 3 tentações. Cada uma delas é um projeto dado pelo diabo, do caminho que Jesus Cristo poderia seguir, e não um caminho que ele já tinha demonstrado lealdade no seu próprio batismo. Qual é o primeiro caminho? O caminho da autogratificação, sem nenhum sofrimento. Se é o Filho de Deus, transforma o quê? Transforma essas pedras em pães. Para que sofrer, se você pode tudo? Trilha esse caminho, o caminho da autogratificação. Não passe pelo caminho do sofrimento. Ele é desnecessário, ele pode ser evitado. Você não precisa caminhar por aqui. Jesus vai e responde que não é esse o seu caminho. Logo após, vem uma segunda proposta de caminho para Jesus trilhar. Que caminho era esse? O operador de milagres. Foi proposto a Jesus se jogar do alto de um muro do templo, para que se ele caísse, Deus iria intervir miraculosamente. E esse milagre faria com quê? Com que multidões chegassem até ele. Rapidamente as pessoas iriam clamar como Messias. Jesus fala, não é esse o caminho que eu vim realmente trilhar. E por fim, o diabo propõe um outro caminho, o caminho do líder revolucionário por meio da violência. A busca pelo poder que tanto consome a humanidade, tanto atrai a maioria de nós. É quando o diabo diz, está vendo isso aqui? Está vendo todos esses reinos? Eu posso te dar. Embora entrar no caminho da liderança violenta, que eu lhe proponho todo esse reinado. Era um programa de domínio à luz da estratégia do próprio diabo. E sem qualquer parâmetro de lógica, o diabo disse, eu só preciso fazer uma coisa, se ajoelhar e me adorar, nada mais,
nada menos. O que foi que aconteceu durante esses 40 dias de tentação que Jesus Cristo, ele passou? Jesus, ele saiu vitorioso inicialmente, porque a batalha só tinha começado, mas ele já sai vitorioso, porque em todas as tentações, Jesus disse o seu enfático não. É não, é não e é não. Eu sei quem eu sou, eu sei o tipo de filho de Deus que eu sou, e eu sei o caminho que realmente eu vim trilhar, e eu sei qual é realmente a minha própria missão. Nas palavras de um teólogo católico, que diz assim: Jesus escolheu o amor aos inimigos, em vez de sua destruição, perdão incondicional, em vez de retaliação, prontidão a sofrer, em vez de uso da força, bênção para os pacificadores, em vez de hino de ódio e violência. Esse foi o caminho que Jesus trilhou, e aqui ele estava se preparando já para trilhar. Amém, meus irmãos? O que é que a gente pode aprender desse segundo episódio? Algumas coisas. A primeira, não pense em Jesus como um exemplo a ser seguido, não. Se a primeira coisa que vem à sua mente quando alguém fala em Jesus é que ele é um exemplo a ser seguido, você não entendeu realmente quem ele é. Jesus é o nosso herói, é aquele que nos salvou. Jesus é aquele que fez por nós o que ninguém poderia fazer em nosso lugar. Quando eu entendo isso, aí eu vou compreender a razão de segui-lo, a razão de buscar imitá-lo. Mas se eu não entendo que antes dele ser um exemplo a ser seguido, ele é o herói que realmente nos salvou de uma situação que nós não poderíamos sair, não vamos entender na verdade o que Jesus veio fazer no nosso lugar. Segunda coisa, Jesus ele não tinha vergonha de suas origens. Os irmãos devem lembrar de onde Jesus cresceu, Nazaré, lugar bem pequeno, lugar sem prestígio, lugar insignificante. E é interessante que esse homem, ele se tornou o Senhor de todo o universo. Ele domina sobre tudo. Tudo comparado a ele, perde toda a sua importância. Mas é nesse lugar que ele cresceu, e ainda hoje, esse Senhor de todo o universo é lembrado como quem? Como Jesus de Nazaré. Ele não nega suas origens, ele lembra de realmente onde ele veio. E tem algo que nós nos fascinamos ainda com sua humildade. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Já viu que às vezes nós temos vergonha de estar próximos de algumas pessoas? Jesus não tem vergonha de estar próximo de nenhum de nós que o seguimos. Hebreus capítulo 2, versículo 11 vai deixar bem claro: Jesus não tem vergonha de chamar aqueles que o seguem de seus próprios irmãos. Segunda coisa que nós aprendemos: dada a grandeza de Jesus Cristo, é toda a sua humildade. Terceira, embora ninguém aqui possa ser levado a uma tentação no deserto, ainda assim todos nós somos tentados, de tempos em tempos, mesmo o Espírito não nos levando ao deserto como levou o próprio Jesus. São tentações diferentes, mas sempre com a mesma finalidade: nos afastar do caminho, nos afastar daquilo que Deus quer para cada um de nós, que é viver em obediência a Ele, e não aos nossos próprios interesses. Quais são esses caminhos que as tentações procuram nos desviar? Pode acontecer quando um esposo ou uma esposa tenta abandonar um ao outro, em busca de um novo amor, de um amor mais novo, e não tanto daquele da sua própria juventude. Essa tentação acontece quando alguns de nós somos tentados a sair ganhando, mesmo prejudicando outras pessoas. São os sussurros que entram em nossos ouvidos, tentando nos desviar do caminho. Esses sussurros, eles podem também nos tentar a fazer determinadas brincadeiras com os nossos coleguinhas, que vai para as crianças, para simplesmente ficarmos atrelados aos descolados nos nossos grupos de escola. Nessas horas que esse sussurro dissonante,
que diz para nós fazermos o que não devemos fazer, lembre da voz de Deus, falando para você: você é meu filho. Você não é para fazer isso. Isso não condiz com você. Eu sei realmente quem você é. Você já me pertence. Mas não procure ser o que essa voz que está chegando, ou esse sussurro que está chegando em seu coração, possa ditar o seu comportamento. Seja como Jesus. Saiba identificar a origem desses sussurros. É a origem do mal, do próprio inimigo, que a Bíblia relata como o tentador. Perto do fim, Jesus ele foi tentado a possuir tudo, todos os reinos do mundo. Seria todos os reinos do mundo e uma grandeza numa escala que ninguém ainda nunca tinha visto e que até hoje ainda não pôde ser percebido. Por qual razão Jesus rejeita aquilo, de ter todos os reinos do mundo? Porque Jesus já sabe que ele tem tudo o que é necessário, o seu próprio Pai Celestial, o seu próprio Deus. Jesus sabia quem ele era, e Jesus conhecia o Deus que ele mesmo servia e adorava. Essa negativa de Jesus para possuir todas as coisas, na ideia dada pelo diabo, que isso lhe traria uma razão de viver, me faz lembrar de uma história, daquele ator que a maioria de nós conhecemos, aquele comediante Jim Carrey, que fez o Máscara e outros filmes. Ele veio de uma vida pobre, morou em uma van durante muito tempo, e cresceu na vida, e ele se tornou famoso e muito rico, só que após isso, entrou em uma depressão profunda, mas muito profunda. E ele, quando saiu dessa depressão, ele disse o seguinte: espero que todo mundo possa ficar rico e famoso, e tenha tudo o que sempre sonhou, para que possa descobrir que essa não é a resposta. Ele teve tudo o que sempre sonhou, mas quando ele teve tudo o que sempre sonhou, ele descobriu, não é essa a resposta. Jesus já sabia qual era a resposta, é ter o próprio Deus. Logo, precisamos entender, não basta ter todas as coisas e não ter o nosso próprio Deus conosco. Então precisamos aprender com Jesus nesse sentido. E para terminar, sabe por que Jesus é importante para a nossa vida cristã? É porque somente Jesus responde o que faz de um cristão, um cristão. Já se perguntou isso? O que faz de você um cristão? O que faz de mim um cristão? O que faz de cada um de nós aqui um cristão? Eu termino mais uma vez com Hans King, quando diz assim: o que faz do cristão um cristão? Numa palavra, procurar viver sua humanidade, sociabilidade e religiosidade a partir de Cristo. Procurar, nada mais, nada menos. O que faz de mim um cristão é viver a minha vida a partir de Cristo. Nem mais, nem menos. Que Ele assim nos abençoe, e até o próximo terceiro episódio, se Ele assim nos permitir.